Não saia correndo da renda fixa. Calma, senta, respira. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, que às vezes um tesouro IPCA de longuíssimo prazo, ele oscila no dia a dia no mesmo nível que o Ibovespa. Desde o ano passado a gente teve lá os eventos no começo do ano de lojas americanas, de Light, várias empresas pedindo recuperação judicial. As taxas subiram muito, né? Olhando para crédito privado, ali as debêntures, CRIs e CRAs, níveis que a gente não via há bastante tempo. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Dulani Alexandre, assessor de investimentos na Status Invest Assessoria. Hoje eu estou com o Vinícius Romano, Head de Renda Fixa na Suno Research. Hoje estamos aqui para comentar um pouco do corte de 0,5% que tivemos na semana passada, vindo por parte do Banco Central. Vinícius, referente a esse corte na taxa de juros, quanto você acha que ele vai impactar nos mercados e quanto mais cortes você espera para o restante do ano? Du, primeiramente, obrigado pelo convite. Vamos lá, eu acho que essa movimentação, né, foi uma movimentação já esperada. Então, desde o ano passado, o Banco Central ele já vem falando, né, comunicando nas suas atas que ele vai promover cortes, já estava nesse ritmo de 0,5 ponto percentual. E tivemos uma grande novidade no comunicado, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu acho que já era um movimento esperado e por isso também, tanto os ativos, a curva de juros já estava precificada olhando para esse movimento. Então, o mercado ele se antecipa, né? Ele não espera, por exemplo, a movimentação efetivamente ocorrer para precificar, né, e impactar os preços dos ativos. Então, já sabíamos que iria ocorrer esse movimento. Para a próxima reunião, mais 0,5 ponto de queda. E a grande novidade que eu comentei é que nos comunicados anteriores ele tinha colocado lá que ele ia cortar nas próximas reuniões, né? Ele colocava no plural. Perfeito. E agora nesse ele colocou lá que vai seguir 0,5 ponto percentual de corte na próxima reunião, ou seja, ele tirou ali o compromisso, né? Ele deixou mais flexível a próxima decisão, que não vai ser agora em maio, vai ser em junho. Não que a gente também não saiba que talvez a taxa continue caindo, mas é uma comunicação diferente, né? E a comunicação do Banco Central ela acaba impactando bastante os ativos aí, porque se ele é mais duro, o mercado às vezes é um pouco mais pessimista. Se ele abre muito espaço, ele fala, não, vamos cortar tudo, aí o mercado também já se posiciona quanto a isso. Então acho que foi bem importante esse último comunicado, né? A ata saiu também nessa última semana, não só para renda fixa, para outros ativos também. Acho que a gente vai ter grandes oportunidades aí, né? Mesmo com esse ciclo de queda. Perfeito. Uma coisa que eu tenho ouvido bastante é que a projeção para o final do ano seria algo em torno de 9,5%. Você acha que é factível mesmo isso, Vinícius? Eu acho que aqui na Research, né, a gente tem o time de macro, inclusive, que faz esse tipo de projeção e realmente estamos próximos aí desse nível de 9,5%. O Boletim Focus, ele projeta lá 9%, se eu não estou enganado, então a gente está até um pouquinho acima. Mas é isso, né? O Banco Central ele vai decidir, conforme os dados vão saindo, o quanto que efetivamente a taxa, para onde efetivamente a taxa vai. Se é 9, 9,5, acho que ainda está um pouco em aberto. Pode ser que fique um pouquinho acima disso também. Mas eu acho que para o longo prazo, né, se a gente olhar, a tendência é de queda, de fato, mesmo que vá para 9 ou 9,5. E aí eu acho que uma coisa interessante, né, para a renda fixa, né, e falando especificamente que é um mercado que eu cubro mais de perto, é que desde o ano passado a gente teve lá os eventos no começo do ano de lojas americanas, de Light, várias empresas pedindo recuperação judicial. As taxas subiram muito, né? Olhando para crédito privado, ali as debêntures, CRIs e CRAs, as taxas subiram muito, níveis que a gente não via há bastante tempo. E aí desde dezembro para cá, principalmente, a gente está vendo um movimento oposto, né? As taxas caindo. Eu não sei o que você tem visto lá no escritório, se muitos clientes estão saindo da renda fixa ou não se mantiveram ali, estão querendo mais renda variável. Também tivemos a mudança relevante lá do CMN, né, que restringiu as emissões de CRIs e CRAs. Apesar do movimento oposto, né, uma coisa que eu tenho visto é que o nível ainda é atrativo, né? Pelo menos eu acho um nível atrativo. Se você coloca lá, comparado com 2019, por exemplo, são taxas bem maiores que eu ainda acho que fazem sentido. Mas eu não sei o que você tem visto aí lá no escritório, em termos de apetite mesmo dos investidores, né? Sim, isso era até um questionamento que eu ia levantar aqui, porque já há algum tempo a gente vem na assessoria trazendo mais renda fixa para a carteira dos clientes, à medida com que a taxa de juros ela foi subindo, junto com a curva futura também de juros acompanhando e, enfim, indo na mesma direção. A gente
nós tivemos oportunidades de pegar excelentes ativos com taxas muito boas, né? E aí eu acho que um trabalho importante que a gente pode trazer para o nosso cliente, e a ideia é a gente também ensinar um pouco para o investidor que está nos acompanhando aí do outro lado, como que nós conseguimos nos beneficiar disso, né? Hoje, como que funciona, Vinícius, uma marcação a mercado? Né? Quando que a gente consegue usufruir dessa marcação e se ela ainda faz sentido nos dias de hoje? Né? Não, perfeito. Acho que são assuntos que são bem ligados, né? Com esse aumento de taxa, né? Uma coisa que eu esqueci até de citar, aí que abrem oportunidades, né? Então é quando ninguém quer aquele ativo que pode ser que ele esteja mais valendo a pena, né? Tem uma questão de timing também, mas eu acho que tanto para as ações como para a renda fixa, eu acho que faz sentido, né? Olhar para quando ninguém quer. Ações ninguém queria no ano passado, agora que a bolsa subiu um pouco, o pessoal já está atrás de ações. Já. Renda fixa no passado, quando teve esses eventos de crédito, ninguém queria. Agora, depois que viram que, consigo aí uma taxa real de juros a 7% isenta, todo mundo quis ir atrás. Eu acho que primeiro é tentar buscar essas oportunidades nos mercados onde ninguém está olhando, né? Claro que sempre tem alguém olhando, mas a minoria do mercado está olhando. E sobre a marcação a mercado, né? Se a gente olha na renda fixa especificamente, marcação a mercado é basicamente a atualização do preço do título pelo valor justo dele. Então, o investidor, quando ele compra um papel lá a 100, né, a R$1.000, né, a uma taxa específica, não quer dizer que ele vai ficar naquela mesma taxa, né, o preço de custo, vamos chamar assim, até o vencimento dele. Ele vai ter oscilações, porque o mercado oscila, né? A gente está falando aqui do Banco Central, então, se o Banco Central ele faz uma movimentação que o mercado não espera, por exemplo, os preços vão se ajustar. Então, não é diferente na renda fixa, né? Os ativos eles estão sujeitos à marcação a mercado, à flutuação do mercado como um todo, e aí você tem variações que podem ser negativas, podem ser positivas, e geralmente, né, na maioria das vezes, você tem uma variação positiva quando a gente entra num ciclo de queda. Então, um exemplo que você deu, né? No ano passado a gente via as taxas muito altas, com a queda nas taxas futuras a gente tem um efeito positivo, né? Porque existe uma relação inversa entre preço e taxa de juros. Então, quando a taxa cai, o preço do título sobe. E aí, os investidores que entraram naquele momento que a taxa estava maior, agora estão aí com uma marcação a mercado positiva. Ou seja, eles estão ganhando mais do que eles contrataram. Essa é a tradução de uma marcação a mercado positiva. E aí, claro, que entra timing nessa jogada, porque você tem que entrar num momento que as taxas, antes das taxas caírem de fato, mas também entra um pouco de você escolher os ativos, né? Não é todo ativo que vai ser beneficiado por isso, alguns vão ser mais beneficiados, outros menos, e aí eu acho que entra um pouco também da cobertura do mercado de fato, né? De você entender ali onde estão as oportunidades e aí aplicar de fato aos clientes, né? Acho que é um pouco disso, mas marcação a mercado é basicamente essa atualização, né? Os ativos têm atualização não só no mercado financeiro, mas você pega uma casa, um carro, os ativos são atualizados, né, a todo momento. Então, acho que no mercado é um pouco mais dinâmico, porque você tem preço de tela ali a todo momento, mas fora do mercado funciona da mesma forma. Até complementando, Vinícius, acho que até para o investidor entender melhor nessa questão de marcação na curva, marcação ao mercado, quando você empresta o seu dinheiro, seja uma empresa, através de uma emissão de uma dívida, seja o governo através de um título público, ou até mesmo um banco através de um CDB, ele se comprometeu a te pagar uma taxa num determinado prazo. Se você permanecer com esse título durante o prazo que foi determinado desde o princípio, se a empresa não quebrar, se o governo não quebrar e se o banco não quebrar, você, no vencimento, vai receber o que foi previamente acordado. Nessa marcação a mercado, nada mais é que você saber o quanto aquele título seu está valendo diariamente, né? Para que você, enfim, caso precise do recurso, tenha ali uma liquidez, mas essa liquidez ela é através de um outro investidor. Né? Assim como funcionam as suas ações na bolsa, assim como funcionam os fundos imobiliários, a diferença é que esses ativos eles não têm prazo de investimento. E na renda fixa você tem o prazo de vencimento. E aproveitando esse gancho, na semana passada nós tivemos essa queda na taxa de juros. A gente entende que ainda existem oportunidades, nós estamos trabalhando essas oportunidades com os clientes na Status Invest Assessoria. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor como funciona, se inscreve aqui embaixo, manda uma mensagem para a gente, nós vamos sentar com você e entender. É claro que isso vai do perfil do investidor, né? Mas é importante você entender que não é porque a taxa de juros caiu que você precisa sair correndo da renda fixa, tá?
Pelo contrário, a gente ainda tem oportunidades. Pô, a gente perdeu uma boa parte da pernada, mas eu acredito que não chegou o fim do ciclo, né, Vinícius? Exato. Eu acho que uma coisa importante que você falou é sobre o perfil. Tem muita gente que não sabe, por exemplo, que às vezes um tesouro IPCA de longuíssimo prazo, ele oscila no dia a dia do mesmo nível que o Ibovespa, que é o principal índice de ações que a gente tem aqui no Brasil. Então, muita gente acha que, chama renda fixa, então vai ser sempre fixo, vai ficar lá até o final do vencimento e está tudo certo. E muitas vezes não é assim que funciona. Então, eu acho que esse trabalho, né, de estar próximo do investidor e do próprio investidor conhecer o perfil dele é importante, porque é isso, muita gente não conhece de fato os ativos que compra e aí pode se surpreender negativamente. Quem comprou, por exemplo, lá no começo de 2021, um título IPCA+, por exemplo, teve uma rentabilidade, né, uma marcação a mercado muito negativa no final do ano, no mesmo ano. Sim. E, o contrário do que a gente está vendo agora. Né? Por isso que o mercado ele funciona em ciclos, né, para todos os mercados, mercado imobiliário, mercado de crédito, mercado acionário, e a gente tem que estar sempre bem orientado, ali, bem assessorado para saber em qual ciclo a gente está, qual oportunidade faz mais sentido agora, qual não faz tanto assim. E é o que você falou, né? Independente do ciclo, eu acho que as classes de ativos elas têm que estar presentes na carteira em menor ou maior proporção, de acordo com a oportunidade, mas não dá para você sempre estar correndo atrás do rabo, né? Porque também tem muita gente que fala, agora está no ciclo de queda, vou sair da renda fixa. Aí zera a renda fixa, compra ações, né, num preço maior. Aí quando o ciclo de alta volta, dos juros, sai de ações, vende barato e depois compra renda fixa cara. Então, não dá para você ficar sempre atrás do ciclo, né? Tentar sempre antecipar. E por isso que eu acho que é importante essa questão do perfil que você citou. Sim. E de ser bem assessorado, né? De você entender de fato onde você está, onde o ciclo, qual a posição do ciclo que você está para colher as melhores oportunidades. Então foi bem importante esse ponto aí que você levantou. Boa, Vinícius. Só uma última pergunta. Em relação à classe de ativo em si, né? Hoje você enxerga que existe uma oportunidade maior em ativos atrelados à inflação ou pré-fixados? Boa. A pergunta de $1 milhão, né? Não, mas assim, brincadeiras à parte. Eu acho que hoje os ativos indexados à inflação ainda apresentam um prêmio um pouco maior, um pouco mais atrativo, né? Porque se você pega toda a movimentação que a gente teve no ano passado até aqui, os pré-fixados eles caíram muito mais em termos de taxa, né? Eles subiram, né? E aí aquela relação inversa volta, né? Sim. Eles tiveram uma performance positiva, então por isso as taxas caíram. Muito mais que os indexados à inflação. Então, eu acho que parte desse movimento ainda não aconteceu nos ativos indexados à inflação. E tem a questão do que o Brasil, em termos de inflação, né, sempre foi um bom investimento. Né? Então, para a gente, quando a gente vai no mercado, a gente reclama. Mas para quem investe em inflação, às vezes é bom, né? Porque você fala, estou sempre ganhando aqui um juro real, né? Estou tendo o meu dinheiro corrigido por uma taxa superior às outras. Então, quando você coloca índices como o IMAB, o IMAB5, que são índices de inflação, e compara com outros dentro da renda fixa, colocando em longo prazo, por exemplo, você tem uma performance muito positiva. Então, eu gosto bastante dessa classe. De novo, acho que não é uma excludente da outra, você pode ter as duas. Perfeito. O que eu ajustaria é mais o peso de cada uma dentro da carteira, levando em conta o perfil do investidor, e também os prazos, né? Porque os prazos são muito importantes também para essas classes que têm uma variação, porque aí acho que a gente pode deixar para outro vídeo, mas esse assunto, né, de prazos, mas tem uma influência também você comprar um ativo que tem uma duration curta ou uma duration longa, né? Um prazo médio curto ou um prazo médio longo. Mas isso aí fica um assunto para o próximo vídeo. Acho que eu ainda prefiro aí os ativos indexados à inflação, apesar de não excluir 100% os pré-fixados. Perfeito, Vinícius. Queria agradecer você. Muito obrigado pela presença. Pelo convite. Convido você que está nos assistindo, quer entender um pouquinho melhor o que é uma marcação a mercado, como que a gente ainda consegue aproveitar ela. Não saia correndo da renda fixa. Calma, senta, respira e vamos entender se de fato é o melhor momento para isso. E se for o seu caso, a gente vai fazer sem problema nenhum, vamos orientar você a fazer essa transição da melhor forma possível. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo e conhecer um pouco melhor do trabalho que a gente vem fazendo na assessoria da Status Invest. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.